Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias escriturísticos, né? A palavra disse que nossos dias seriam de novo como alguns dias já foram, como alguma época, algum período já foi. Porém, naquele tempo, as pessoas passariam por esse período e voltariam para uma vida natural novamente. Os 2 últimos vídeos, nós falamos sobre a Apocalipse como uma revelação pessoal, uma compreensão diferente do mundo, das coisas, dos estudos, das teologias. E eu gostaria de trazer agora ainda também um pouco desse Apocalipse, já que nós dissemos, como disse o profeta, para entender esse livro você precisa de uma percepção profética, você precisa de instrução sobrenatural, você precisa de uma habilidade para ouvir de Deus. Tudo isso faz muita diferença na compreensão, e não só na compreensão, porque o Evangelho não é só para ser compreendido. A compreensão é um passo para que você possa manifestar o que compreendeu. Agora, como é que eu vou manifestar isso que eu compreendi? Como é que eu vou traduzir isso em ações? Já que muitas coisas que eu compreendo, elas são sobrenaturais. Como é que eu pego algo que eu sei que é sobrenatural e transfiro isso para uma esfera natural? Porque é onde eu vivo. Eu vivo em uma esfera natural. Eu vivo no trabalho, eu convivo com os vizinhos, eu convivo na escola. Então eu preciso dessa maneira. Eu sou forçado a determinadas coisas. Como é que nós somos forçados? Pelo meio em que vivemos. Há coisas que não há como fugir delas. Então, se a nossa mente se mantiver nessa equação constante, o que eu sei, o que eu sou forçado, o que eu preciso, o que eu não posso fugir, o Evangelho nos faria depressivos. Como é que eu vivo sem essa depressão que seria causada pelo próprio Evangelho? Ora, Senhor, eu não consigo viver. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, capítulo 5, verso 48, creio que sim, finalizando ali o capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Senhor, como ser perfeito nesse mundo, né? Exatamente. Olha só, não é a nossa escritura aqui, mas o verso 43 diz assim: ouviste o que foi dito? Isso depois de Jesus ter, vamos dizer, arrochado as coisas da lei. Nós estamos vivendo um tempo de graça, agora não precisa mais do que isso. Pega toda a sua concepção de graça e leia Mateus capítulo 5. Compare com a lei, você vai dizer assim: meu Deus, Jesus apertou mais a lei dentro da graça. Só as últimas palavras dele. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Maravilha, tranquilo. Eu consigo aborrecer meu inimigo muito mesmo.
E, sabe, consigo amar meus próximos, os meus concidadãos, os que pensam como eu, os que me amam. Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva caia sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem também os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os que vos saúdam, os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os publicanos assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Meu Deus, como fazer para ser perfeito? Então, nós estávamos lá numa sequência de leituras de Apocalipse, de coisas que nós precisamos ter para compreender. Agora, todo esse mistério apocalíptico, ele precisa ser traduzido em algo, em condições para se viver aqui. Porque o Apocalipse não nos vai levar daqui para viver uma outra coisa. Ele faz essas promessas, mas nós vivemos uma vida aqui que nos tira daqui. Agora veja, o capítulo 4 de Apocalipse, no verso 1, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, lá em Apocalipse, capítulo 1, creio que verso 10, ali até o 19, João diz que ele foi arrebatado em espírito e tinha uma voz como de uma trombeta falando com ele. Então aqui ele volta. A primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A partir daqui, João começa a ver coisas. Eu quero que você pense na minha mão esquerda aqui como tempo, como vida natural. E pense na minha mão direita aqui como fora do tempo, visões sobrenaturais. Aqui é Apocalipse 1, 2 e 3. João estava arrebatado em espírito e Deus estava mandando João escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, falando de coisas aqui, naturais. Vocês fizeram isso, vocês desobedeceram. Eu tenho contra vocês isso e isso, mas também eu tenho aquilo que vocês fizeram certo. Aquele povo faz isso, aquele povo faz aquilo, aquelas pessoas e tal. Existe um espírito aí no meio de vós, um cavaleiro andando e tal. Maravilha. Mesmo para entender isso aqui, se você não tiver a instrução sobrenatural, percepção profética, habilidade de ouvir de Deus, nada disso vai fazer sentido. Se estas coisas que foram faladas naturalmente precisa de tudo isso, e quanto mais essas aqui que agora serão visões sobrenaturais. Um assentado no trono, a sua aparência era semelhante à pedra de jaspe, a de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os 24 tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroa de ouro. Meu Deus, o que é isso?
Veja bem. Apocalipse capítulo 1, verso 10. João diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí o profeta William Branham, na mensagem A Visão de Patmos, ele disse assim, uma exclamação, não é? Eu fui arrebatado em espírito, disse o profeta. Isso não é simplesmente belo? Que coisa! Eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar essas palavras de a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. Aí vê, Senhor Jesus, o Senhor pegou a lei, que já era pesada, e agora o Senhor, como eu disse, arrochou, apertou mais os parafusos dessa vida cristã. E no final, o Senhor manda amar inimigo, o Senhor manda orar por quem maldiz, o Senhor manda abençoar quem persegue e nos conclama a ser perfeitos. Como pode? Aí, aquilo que parece um mistério dos mistérios, ele é compreendido numa frase. Por isso o profeta exclama: que coisa mais bela, não é? Arrebatado em espírito. Você poderia chamar isto de a totalidade da vida cristã. Como é que eu vivo uma vida cristã? Se eu vou para a escola, se eu vou para o trabalho, se eu estou no trânsito, se eu convivo com os vizinhos. Não, até nem vão. Isso aí vamos dizer que seria pessoas lá de fora. Mas se eu convivo com pessoas dentro da igreja. Há poucos dias eu falei sobre essa hipocrisia de um amor excessivo pelos animais, um amor absurdo pelas árvores, um cuidado que o mundo está tentando ter ali com a Amazônia. As pessoas não estão dispostas a conviver com semelhantes e ações que ferem, ações que discordam e coisas que você é obrigado a mudar, você é obrigado a superar, você é obrigado a... Meu Deus, alguém me fere e me pede perdão, eu tenho que perdoar. Tem. Não, bom era a lei que mandava eu amar o meu próximo e aborrecer meu inimigo. Eu posso aborrecer o inimigo e ficar bem com Deus. Não, agora eu não posso mais aborrecer o inimigo, eu tenho que bendizer, amar, perdoar, conviver. Como é que eu faço isso? Eu faço isso arrebatado em espírito. Você percebe que João diz que ele foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor. E no dia do Senhor ele recebe um convite de uma voz que disse: sobe aqui, João, vem para mais alto. É isso que nós precisamos compreender. Eu preciso ir para mais alto. Eu não posso ficar aqui na minha ilha de Patmos. João havia saído do meio da sociedade e foi para Patmos. Então ele largou o governo natural, ele largou a dependência do trabalho, das coisas, ele foi para Patmos, embora como um prisioneiro, né? Mas ali, distanciado de tudo, ilha, pensa nisso, rodeado de mares, distante da sociedade, embora convivendo com gente de uma qualidade malfeitora, mas ele estava fora de muita coisa normal, natural. Não tinha uma família, não tinha filhos, tinha mais uma igreja para pastorear, não tinha mais ninguém para trazer. Tinha uns problemas e ele era um velho largado ali no meio daqueles prisioneiros.
Aí ele é arrebatado em espírito. Arrebatado em espírito, ele some de Patmos. Ele esquece do que é Patmos. Mas ainda assim não era suficiente. Ele estava ouvindo de Deus, uma voz falando com ele. João, escreve isso, escreve aquilo outro. E João escrevendo. Daqui a pouco, essa voz convida João. João, larga tudo isso para trás. Larga toda a intenção de saber das coisas naturais das eras vindouras, sobe aqui. Eu vou te mostrar aqui o trono de Deus. Eu vou te mostrar aqui as intercessões. Eu vou te mostrar o que a igreja significa ao redor do trono de Deus, esse arco celeste ao redor da igreja. Você vai ao redor do trono, você vai entender o povo de Deus. João, vem para cá que eu vou te mostrar como é que as coisas de Deus funcionam. Sabe o que era aquilo? Era João entrando na dimensão da mente de Deus, na dimensão da visão de Deus. E agora João vê o povo de Deus orando as orações onde elas chegam. João vê quem é que pode responder essas orações. João vê o Cordeiro de Deus provido para os nossos pecados antes da fundação do mundo. João vê aonde ele estava fazendo uma obra mediadora e João vê ele saindo para concluir a sua obra mediadora, dando nome aos herdeiros de toda a glória de Deus. Percebe que enquanto nós mantivermos nossos pensamentos medíocres, nossos projetos de terra, mesmo que esses projetos sejam espirituais, como o mundo religioso, vamos vencer, nós vamos colocar alguém ali para nos representar politicamente, nós teremos a maior igreja, nós teremos uma grande mocidade, um grande grupo de jovens, nós iremos fazer belos evangelismos. Mesmo assim, nós ainda não estaremos dentro da mente de Deus como herdeiros. Para onde Deus quer nos levar? Ora, irmãos, as chaves do evangelho aqui tornam-se pequenas para nós expressarmos essa grandeza do plano de Deus para as nossas vidas. Então, eu volto outra vez a dizer, você precisa desse convite pessoal, dessa revelação pessoal, Deus me chamar, Senhor, faça como fizeste a João, me deixa subir também, me deixa sair daqui, me deixa deixar as coisas de lado, e Satanás, vem cá que eu vou te mostrar. Satanás campeando, cavalgando no meio das igrejas e causando coisas. E a resistência, não, a igreja vai resistir assim. Vem aqui que eu te mostro o porquê que é que essa igreja pode se tornar assim. E o que vai acontecer com todas as obras de Satanás. Eu vou te mostrar como é que Satanás vai se corporificar. Mas eu vou te mostrar também o Senhor Jesus Cristo em seu povo, tornando-se cada vez mais poderoso e cada vez mais assumindo as obras de Jesus Cristo. Igreja, diz o Apocalipse capítulo 1 que bem-aventurado aquele que lê, que ouve, aquele que vive as palavras dessa profecia. Olha que palavra. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Guarda isso. Guardemos. O que é guardar? Pegar e colocar num armário? Não. Põe isso para dentro do seu arquivo chamado alma e essas visões te farão vencer as coisas daqui. Sabe por quê? Porque o profeta usa, creio que na mensagem, a brecha
ele fala sobre Deus em morfe. Olha, você precisa entender Deus trocando de roupa, tal como atores, quando vão para uma encenação, às vezes um ator, num teatro, ele faz papel de 2 personagens. Como é que ele faz o outro papel, já que ele já se apresentou? Ele corre por detrás da cortina, troca a roupa e volta com outra forma. Todo esse plano, quando você está olhando aqui de cima, você vê os atores. Você vê Satanás trocando as suas roupas, sua cavalgadura, mas você vê também Deus em morfe, trocando a sua vestimenta de um mensageiro para outro, de um anjo para outro, da palavra para corpos, do corpo para a palavra novamente, de corpo para a luz, de luz para a voz. Você entende? Quando você entende, aí você torna-se uma pessoa sobrenatural aqui na Terra. Descansada em tempo de agitação, em paz em meio à guerra. Por quê? Você sabe, a vitória é do povo de Deus. Ah, como é que eu vou fazer isso? Só se meu espírito for arrebatado. Exatamente. A totalidade da vida cristã. Que Deus abençoe a você, a sua família. E se você sabe que alguém está desesperado e precisa de ouvir essas palavras, compartilhe esse vídeo com alguém. Ajude as pessoas, ajudemos as pessoas a sair dessa dimensão ameaçadora de vida natural e subir para esse arrebatamento de espírito. Aí você vai viver aqui na Terra, vendo as coisas de um lugar sobrenatural. Deus abençoe a todos e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.